Nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas mais do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais, Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou. E foi grande a ruína desta casa. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Podemos sentar só um instantinho, queridos irmãos e irmãs. O Evangelho do dia de hoje nos fala sobre a nossa confiança em Deus. O Senhor nos convida a não temermos nada nesta vida, mas a segui-lo com confiança, a segui-lo praticando aquilo que Ele nos ensina, praticando, ou seja, a fé e a caridade, aliadas à esperança. Qual esperança? A esperança da vida eterna, a esperança da comunhão com Deus, que Jesus nos conquistou pela sua morte da cruz e a sua ressurreição. Meu irmão, minha irmã, hoje a igreja celebra dois grandes cristãos que souberam guardar as palavras de Cristo no seu coração, como diz o Evangelho de hoje, e construíram as suas vidas sobre a rocha firme que é Cristo. Quem faz assim, a sua vida não é abalada, ela é firme. Vem as enchentes, os ventos, as enxurradas, mas a casa não cai. Jesus faz esse convite a nós dois, a nós todos, a eles dois e a nós todos. São Cornélio, São Cipriano e a cada um de nós. Construirmos a nossa vida sob a rocha firme que é Cristo. Isso equivale a dizer, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que tudo mais nos seja acrescentado. Sejam as necessidades materiais, sejam as espirituais. Então, os primeiros cristãos, eles, conduzidos pela palavra de Deus, pela fé, esperança e a caridade, enfrentaram as perseguições. Primeiro veio a perseguição dos judeus, depois veio a perseguição do Império Romano. Foram três grandes perseguições. Primeiro do imperador Nero, na qual morreram São Pedro e São Paulo e muitos outros cristãos. Depois a do imperador Décio e depois a de Diocleciano, se não me falha a ordem das perseguições. Mas os dois bispos que nós tratamos hoje, São Cornélio e São Cipriano, enfrentaram a perseguição do imperador Décio e eles conduziram a igreja. São Cornélio era o bispo de Roma, ou seja, ele era o sucessor de São Pedro, o Papa. E São Cipriano era bispo em Cartago, na África. E os dois procuraram manter a igreja unida diante daquela perseguição. Depois que os cristãos enfrentaram a perseguição, muitos deram a vida por Jesus, tendo confiança naquela promessa. De tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que nele crer terá vida eterna, jamais vai perecer. Eles morriam, mas sabiam que estavam vivos, porque guardaram a sua fé. E cada sangue de cristão que era derramado
surgiam muitos outros cristãos. Porque, como diz um grande pensador do cristianismo, o sangue dos cristãos é semente de novos cristãos. Então, outros cristãos eram atraídos pela força moral do cristianismo, pela sua verdade, que levava pessoas a darem a vida pela fé em Jesus. São Cipriano e São Cornélio, eles tiveram que lidar com um pequeno problema, um grande problema da igreja daquela época. Havia cristãos que, no meio da perseguição, se acovardavam e renegavam a fé diante do imperador. Mas depois de passar da perseguição, eles queriam voltar à comunhão com a igreja. E aí havia a questão: como receber esses que haviam caído ao não confessar a fé? Como recebê-los ou não recebê-los de volta? Em Roma havia um padre chamado Novaciano, que dizia o seguinte: não, quem caiu, quem pecou, quem renegou Jesus, nós não devemos receber de volta. Mas o Papa São Cornélio falou: não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina a conversão, o arrependimento e a penitência. Então quem se arrepende, depois de fazer a penitência, pode sim voltar à comunhão com a igreja. E lá em Cartago havia um outro pregador chamado Novato, que falava assim: não, quem caiu, não tem problema nenhum, só voltar para a igreja e está readmitido. Aí São Cipriano falou: também assim também não, nem tanto a extremo, nem ao outro extremo. Precisa sim se arrepender e precisa sim fazer penitência para poder voltar à comunhão com a igreja. Então, tanto São Cipriano como São Cornélio nos ensinam que Jesus, ele nos perdoa, mas ele também nos convida ao arrependimento dos nossos pecados, das nossas falhas. A igreja, ela manifesta esse perdão de forma sacramental, através do sacramento da confissão, reconciliação ou penitência. E a parte fundamental do sacramento da penitência, depois da absolvição sacramental do sacerdote em nome de Cristo, que o penitente, o fiel arrependido, faça uma obra de penitência, na qual ele devolve a Deus, de forma proporcional ao pecado cometido, uma obra que o aproxima de Deus, que o cura das suas faltas, do seu pecado. Então, por exemplo, uma pessoa que roubou, vai e pede perdão, e o que ela deve fazer? Restituir aquilo que ela roubou, né? Alguém que falou mal de alguém, restitui a boa fama da pessoa. Alguém que fez mal a uma pessoa, procure restituir, né? E se a gente ofende a Deus, a gente faz uma obra de caridade ao próximo, uma obra de oração, né? Uma penitência, se abster de tomar uma cerveja, um vinho ou um chocolate. Tudo isso são obras de penitência, são agradáveis a Deus. Meu irmão, minha irmã, é saudável que todos nós peçamos perdão a Deus dos nossos pecados com constância. Nossa Senhora em Medjugorje pede uma vez por mês a confissão, e que nós façamos penitência também de forma cotidiana, que todos nós pecamos, mas um ato de penitência, um ato de amor na direção de Deus e ao próximo, cobre uma multidão dos nossos pecados. Que nós tenhamos então confiança nesse Deus que é Pai, que é bondoso e é misericordioso, que lava os nossos pecados, o sangue do seu Filho Jesus, e conduzidos pelas mãos de Maria, Nossa Senhora da Misericórdia, caminhamos sempre junto da igreja na direção de uma vida feliz aqui na terra e depois na vida eterna no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces. Nossa resposta será: Senhor, tende compaixão do vosso povo. Todos. Senhor, tende compaixão.